Então, seja bem-vindo todos vocês, né? Muito boa noite aí. Muito frio. Pois é. Sejam bem-vindos a essa nossa terceira live, de uma sequência de 5 lives, né? Nas lives anteriores eu falei para vocês sobre as 3 formas de você conseguir lucrar com investimento em imóveis de uma forma altamente lucrativa. Na segunda live eu falei sobre como você pode fazer uma compra de imóvel, né, com 50% de desconto, até mais, de uma forma bastante segura, utilizando o ciclo PDV, né, que é o quê? É a prospecção, desembaraço e venda, né, que é o passo a passo que eu ensino para vocês, né, certinho de como que funciona todo esse investimento nos leilões de imóveis e outras formas de aquisição. Hoje eu vou falar sobre as dívidas, né? E como que você pode evitar uns maiores erros aí dentro de uma arrematação. Essa sequência dessas 5 lives, elas são aí uma preparação para o evento, né? O evento que vai ser dia 31 e 2, né? Já na outra semana, sem ser nessa, na próxima semana, que é o treinamento imóvel lucrativo. Então, se você ainda não se inscreveu, se inscreva, tem um link lá na minha bio, tá lá o site, é só vocês colocarem o e-mail de vocês e entrarem para o grupo. É importante vocês entrarem para o grupo, que é lá onde vai ser divulgadas as aulas e qualquer aviso importante aí, informação. Tá bom? Então, para essa live de hoje, por que eu quis falar sobre as dívidas? Né? A dívida é um grande receio das pessoas, principalmente do leigo, a pessoa que está iniciando, ou então que ouviu falar só dos leilões, ainda não tem conhecimento, e acha que pode sofrer um grande prejuízo com os leilões ou essas formas de aquisição, né? Não entende muito bem, acha que pode perder todo o dinheiro se entrar numa arrematação errada ou pode sofrer um grande prejuízo. Você de fato tem algumas situações em que você pode perder bastante dinheiro, sim, mas é muito difícil. Principalmente se você faz o passo a passo, o básico, o mínimo suficiente, você não vai ter esse grande risco de perder todo o seu dinheiro. É muito difícil. E quais são esses riscos reais que a gente tem, né? Primeiro, é você entrar num site falso. Mas isso não é só para os leilões, é para qualquer coisa na sua vida, né? Se você entrar num site falso de uma conta bancária, você depositar um dinheiro, você perde 100% do seu dinheiro. Se você pagar um boleto falso aí na creche aí dos seus filhos, você vai perder todo o seu dinheiro. Então, entrar num site falso é facilmente evitável no caso dos leilões. Basta você fazer uma pesquisa ali, garantir que o leiloeiro é verídico, né? O site também, e que você já elimina esse risco. O segundo risco que você tem dentro dos leilões é você assumir uma dívida. E aí, que situações você pode assumir uma dívida quando você não tem o conhecimento, né? Normalmente a pessoa leiga arremata sem nem saber da dívida, sem nem ter ideia se tem ou não dívida, se pode ser o responsável ou não por essa dívida depois que arremata. E aí lá depois, na frente, alguns dias depois, descobre que tem uma surpresinha, né, nos leilões e descobre que tem que assumir uma dívida. Aí, de duas, uma. Ou ela desiste, pede desistência do leilão. E aí o que acontece quando ela pede desistência? Ela sofre consequências, porque se você desiste de um leilão sem motivo, você pode pagar uma multa caríssima, de 20% do valor da avaliação, até mais às vezes. Você perde os 5% que você paga de taxa do leiloeiro e ainda pode ficar um tempo aí sem poder arrematar um imóvel. Além disso, se ela arrematou, né? E ele passou do prazo que ela tem para poder desistir desse imóvel, o que pode acontecer? Ela pode acabar tendo que assumir essa dívida. E algumas vezes há situações em que essa dívida pode ser muito grande, inclusive maior do que o próprio valor do próprio imóvel. Então é um risco grande quando você não conhece. Também é muito fácil você descobrir as dívidas, né? Identificar quais são as dívidas e de quem que é a responsabilidade. Então você nunca vai entrar num leilão tendo dúvidas, né? Você não entra no leilão e ter surpresa. Você não se entra no leilão para ter surpresa. Só tem surpresa quem não sabe o que está fazendo. Então você tem que sempre ter clareza sobre as dívidas quando você entra no leilão. Isso é uma regra básica. Só quem tem muita disponibilidade ou quem já tem mais experiência vai atrás de um leilão que tem um risco um pouquinho maior, que não é tão claro assim em relação a essas dívidas. Mas para quem está começando, quem está fazendo suas primeiras arrematações, evita esse tipo de situação, né? Encontrou um leilão que não está muito definido, então pula para o próximo. A gente tem milhares de leilões acontecendo todos os meses. Sempre vai ter um próximo leilão. Então, antes da gente começar, para quem ainda não me conhece, né? Eu sou Eduardo Mendes.
Eu estou nos leilões desde 2018 para cá. Eu sou engenheiro civil de formação e atualmente eu ocupo o cargo, né, de perito da Polícia Federal, também na área de engenharia civil. E eu descobri os leilões, né, os leilões me chamaram muita atenção numa época que eu já tinha um bom conhecimento assim, sobre investimentos, né, renda fixa, ações, não um conhecimento tão aprofundado assim, mas eu tinha um certo conhecimento, já investia, só que nunca eu fiquei satisfeito com esses resultados. Eu não sei se vocês já passaram por isso, mas renda fixa, por exemplo, é muito seguro, mas a rentabilidade é uma porcaria, né? É baixo demais, você não vai ficar rico, você não vai ter prosperidade financeira com esse investimento. Ele é mais para te dar uma segurança. Já as ações, depois que você tenta arriscar um pouquinho mais, né? As ações, elas podem oferecer um grande retorno, mas é muito arriscado. E, além disso, a curva de aprendizado é muito longa. E você sofre muito nessa curva, né? Como em ações você mexe muito com as emoções, porque nas ações você é um perde e ganha, né? Então, a perda, ela sempre vai existir. E é muito difícil quando você perde, né? Ninguém quer perder, né? Então, a gente sofre muito. Então, o controle emocional tem que ser muito forte com as ações. E eu não me adaptei a isso, né? Esse tipo de investimento, eu não consegui ter bons resultados, nem razoáveis. Na verdade, tive um pouco de prejuízo. Fiquei muito tempo estudando sobre isso também, perdi um bom tempo na minha vida e não me encontrei. E aí foi aí que eu descobri os leilões. Eu descobri que os leilões poderiam, na época, né? Eu achava que poderia ser uma forma interessante, mas não tinha tanta ideia do que era possível com os leilões. E estudando os leilões foi que eu descobri que ele é muito mais rentável do que eu imaginava, do que poderia ser. Você consegue você ter um lucro tão comparável com a Bolsa de Valores, ações, né, 30% ao ano de lucro líquido, só que de uma forma muito segura. Tão segura quanto uma renda fixa. Isso por quê? Porque os leilões é só uma forma de aquisição, né, de uma compra de um imóvel. Na verdade, você está no mercado imobiliário. O mercado imobiliário, né, esse investimento nos imóveis, é um dos investimentos mais seguros que tem. Inclusive, quem tem muito dinheiro, quem tem um grande patrimônio, busca refúgio nos imóveis quando está em época de crise, né? Quando a gente está vivendo uma época de vacas magras aí. Então, eles buscam a proteção do seu patrimônio nos imóveis. Então, os imóveis é um investimento muito seguro, muito estável, e é um investimento que a gente chama de ativo real, né? Você está investindo em uma coisa real, existe lá o imóvel, não é um papel, né, que a gente chama. Esses investimentos financeiros a gente chama de investimento de papel. Então, por isso, me interessou demais esse investimento, né, em leilões, porque o leilão, além de você estar dentro do mercado imobiliário, que é muito seguro, o leilão te oferece uma forma de você comprar um imóvel, um ativo, né, com um grande desconto, que você pode ter um grande lucro. Então, os leilões é uma forma de associar os bons... como é que chama? Você associar os lados bons tanto das ações quanto uma renda fixa, por exemplo, que é o quê? Um grande lucro com uma grande segurança. Fala, Kaique, seja bem-vindo aí. Alisson também, o pessoal está chegando aí. Então é isso. Então o mercado imobiliário você tem aí uma grande segurança, só que nos leilões você também tem essa segurança desde que você faça o quê? O passo a passo certinho. Você tem que seguir um passo a passo, tem que fazer suas análises, tem que eliminar os casos que realmente trazem um risco maior ou pode trazer uma complicação maior que você pode levar um tempo para poder resolver. Então, o passo a passo é muito importante. Você entender todas as etapas, como é o funcionamento de cada etapa e você se prevenir, se precaver do que vai acontecer nas etapas seguintes. Então, quando que a pessoa não tem segurança, né? Ela se sente insegura, não tem a coragem de fazer uma arrematação? É quando ela não tem esse conhecimento, essa clareza, né? Quando ela não sabe desse passo a passo, e ela sente receio de tomar um prejuízo, de achar que pode perder todo o dinheiro e tomar um prejuízo de ter que assumir uma dívida. Então, por isso que a clareza é o que a gente precisa ter, né? De todo esse passo a passo aí. E quais são os dois tipos de dívida que a gente pode ter, né? Os principais, os mais comuns, né? Que a gente pode ter aí que assumir como arrematante. É a dívida, basicamente, de condomínio e IPTU. As dívidas pessoais da pessoa que está perdendo imóvel não vai interferir na gente, vai ficar com a pessoa. Ela vai responder essa dívida aí pro resto da vida dela, até a justiça resolver ou ela resolver lá com quem ela está devendo. Então, as principais dívidas que a gente tem que se preocupar é IPTU e condomínio.
Existem algumas outras, em alguns casos específicos, como laudêmio, foro, que é, por exemplo, imóveis que são bens da União, né, ou então bens de marinha, que são imóveis da marinha, que são situações mais específicas. Normalmente, são imóveis turísticos, né, principalmente na área ali de praia, essas coisas assim. Mas o nosso foco, então, vai ser IPTU e condomínio. Então, por que esse é o foco? Porque essas duas dívidas, elas pertencem ao imóvel. Tem um termo que a gente chama isso, que é característica próprio terreno. O caráter próprio terreno significa que pertence ao imóvel. Então, são as dívidas pertencentes ao imóvel. Então, por mais que você transfira o imóvel para outra pessoa, que você venda esse imóvel, que ele vá por leilão, a regra é que a dívida de condomínio e IPTU acompanha o imóvel. Então, vai ser do novo proprietário. Essa é a regra que a gente tem entendimento mais comum da lei, né? Mas só que nem sempre é assim quando a gente trata de leilões. Então, primeiro de tudo, o que você tem que fazer quando você está olhando um leilão? É olhar o edital. Por que o edital? O edital é a regra básica desse leilão, é a lei do leilão. Então, a grande maioria dos casos vai estar escrito lá o que acontece com as dívidas, né? IPTU e condomínio. Se elas vão ficar a cargo do rematante ou não. Mas também nem sempre todo edital vai estar tão claro assim. A grande maioria está. Então, eu separei para vocês 3 situações, né? No caso, você tem os leilões judiciais e os extrajudiciais. No caso dos judiciais, você tem 3 situações possíveis. O leilão ele pode estar acontecendo por conta de uma dívida de condomínio. Então, a ação principal é já sobre a dívida de condomínio ou IPTU. Esse caso, eu considero um dos melhores cenários, porque a ação foi feita para isso. Então, vai utilizar todo o dinheiro do crédito da sua arrematação para quitar essa dívida. Então, provavelmente, você já vai quitar toda essa dívida e você vai ter esse imóvel livre de todas essas dívidas. Claro que nem sempre é assim, né? Porque se sobrar um saldo devedor ainda, se não for suficiente para quitar toda a dívida, aí pode ser que você tenha que assumir o saldo devedor ou não, como arrematante. Vai depender da situação, vai depender de como está descrito no edital. Mas por que eu digo que é uma boa situação? Porque quando você está no leilão que tem uma dívida grande, assusta muitas pessoas. A maioria das pessoas, quando vê que tem uma dívida, já assusta. Então, diminui a concorrência. Então, esse é o primeiro ponto, né? Se você entra num leilão desse em que você não tem que pagar nenhuma dívida, apesar de existir essa dívida e vai ser arcado com lance, né, com o que você pagou, já afasta muita gente e você tem uma grande oportunidade de arrematar sem custear nenhum tipo de dívida. Além disso, a grande maioria dos leilões que a gente tem hoje são por conta de dívidas de condomínio. Então, é a maior causa de uma ação judicial que leva um imóvel a leilão. A segunda situação é quando a ação principal, né, a ação judicial principal, ela não é de condomínio, ela é por conta de qualquer outra dívida, que não seja condomínio, IPTU, né? Mas existe uma penhora na matrícula desse imóvel sobre uma outra ação que está cobrando dívida de condomínio. Então, essa ação principal, que é uma outra dívida, ela vai ter lá, quando for você arrematar, né, se você tiver o seu lance, você tiver pagado o seu lance, esse dinheiro vai ser utilizado para quitar essas dívidas que estão relacionadas na penhora. E aí vai surgir uma coisa aqui de preferência, né? Então, como tem mais de uma dívida, alguém vai ter preferência primeiro para receber do que o outro. Então, a gente chama isso de preferência de credores, né? Eu não vou entrar muito nesse assunto técnico aqui com vocês hoje, mas é só para vocês entenderem que é uma relação em que, dependendo, a natureza da dívida vai determinar quem tem preferência para receber primeiro esse saldo. Se o valor da arrematação cobrir todas as dívidas, não tem problema, né? Não importa quem recebe primeiro ou segundo. Mas o problema mesmo é quando o saldo não é suficiente para quitar todas as dívidas. Então, vai receber primeiro, por exemplo, dívidas trabalhistas. Depois, você tem um exemplo, né? É uma regra básica, mas também pode ser alterado conforme o entendimento do juiz. Mas pode ser hipoteca e logo depois é condomínio IPTU. Para depois vir todos os outros tipos de dívidas. Então, se a dívida, se o seu lance que você pagou for suficiente para quitar as dívidas de IPTU e condomínio que possivelmente existam, ótimo para você. Você arrematou, não vai assumir dívida nenhuma. Agora, se sobrar um saldo devedor, é possível que você assuma essa dívida. Também vai depender do que está escrito no edital ou não, né? Se a responsabilidade é sua ou não. E a terceira situação
é quando você também é uma ação que por conta de uma outra dívida qualquer, só que não existe penhora da dívida de condomínio. Mas o que acontece? O juiz ele é obrigado assim, né? O juiz tem que intimar o próprio condomínio para saber se existe dívida. Ele intima o condomínio para se manifestar se existe alguma dívida, e se tiver alguma dívida, ele tem que se habilitar nos créditos. Ele tem que fazer isso para ele poder entrar nessa lista de preferência que eu falei para vocês. Então pode acontecer duas coisas. O síndico entra, né, ele se manifesta dizendo que tem uma dívida, e ele diz que ele se habilita no processo. Então ele vai, conforme eu falei na segunda possibilidade, né? Então ele vai entrar naquela preferência de crédito, se for suficiente para pagar essa dívida, bom para você. Se não for suficiente, talvez você arque com o saldo devedor. Agora, se o condomínio lá, o síndico, foi intimado para se manifestar da dívida e ele não diz nada, sendo que existe a dívida, então ele não vai poder depois querer anular esse leilão, dizendo que ele não teve tempo para se manifestar, que existe a dívida e que por conta disso o leilão precisa ser anulado, ou o arrematante precisa assumir. Ele não vai poder mais falar isso, porque ele teve a oportunidade de se manifestar e não se manifestou. Então o arrematante vai receber esse imóvel livre dessa dívida. É um caso bem mais específico aí que pode acontecer. Então essas foram as três possibilidades assim que a gente tem no caso do leilão judicial, né? Quando a gente fala dessas duas dívidas. Mas você precisa ficar atento. Por quê? O arrematante ele nunca vai responder por dívidas que não foram citadas no edital. Então, se no edital não está falando que tem nenhuma dívida, ou não está falando de outras restrições que possam cair sobre a matrícula desse imóvel, algum gravame, ônus, alguma coisa nesse sentido, o arrematante ele não pode responder depois por essas coisas, porque ele não tinha como saber. Então o que pode acontecer na situação? Ou o juiz aceita prosseguir o leilão, sendo que o arrematante não vai assumir nenhuma dívida, nem esse ônus, nem esse gravame, ou o juiz vai falar que sim, que se o arrematante quiser continuar nessa arrematação, ele vai ter que assumir, mas o arrematante pode desistir desse leilão. Só que agora, nessa desistência, ele pode pedir todo o dinheiro de volta, inclusive a taxa do leiloeiro, os custos que ele teve, condomínio que ele tiver, porventura, pagado, né, depois que ele arremata, ou qualquer tipo de custo que ele tenha tido, né, nessa arrematação, inclusive com correção monetária. Então você vê que isso é uma garantia muito forte que a gente tem, né, em relação a uma arrematação. Então você tem situações que não está muito... situações que não está muito clara no edital, né? Aqui eu estou falando de situações que está bem definido. Agora, quando você chega num edital, ele não está dizendo exatamente quem que é a responsabilidade, você não identificou também no processo, por exemplo, às vezes está descrito lá no processo, o juiz fez uma decisão lá e está descrito que o seu arrematante tem que assumir as dívidas ou não, condomínio IPTU. Quando não está claro, você pode ou não entrar nesse leilão. Então você tem que entender o seguinte, duas coisas. Quanto mais o leilão aparenta ser problemático, mas na verdade são situações em que você consegue resolver, facilmente resolver, é muito melhor, porque você está diminuindo a concorrência, a menor vai ser a concorrência desse leilão e você vai conseguir ter uma boa oportunidade. Agora, por outro lado, quanto mais incerteza você tem no leilão, maior vai ser o seu risco nesse leilão. Então você precisa balancear essas duas coisas. Então se você não tem certeza sobre essa dívida, você tem um risco maior de ter que, em algum momento, acabar assumindo essa dívida ou não. Por isso que eu falo para todo mundo, quando vai entrar no leilão, quando não está muito claro, precisa fazer um cálculo, uma estimativa, num cenário pessimista. Considere que você vai ter que pagar essas dívidas e veja se vai valer a pena ainda você entrar nesse leilão. Porque se por um acaso você conseguir fazer com que o juiz não passe essas dívidas para você, ótimo, foi lucro para você. Agora, se você tiver que pagar, ainda assim você ainda vai estar num bom negócio aí, mesmo assumindo essas dívidas. Então sempre faça esse cenário mais pessimista, né? Isso tudo eu falei para vocês do leilão judicial, né? E como é que funciona nos extrajudiciais, principalmente quando se trata de leilão de banco, né? No extrajudicial é mais simples, porque como ele acontece o primeiro e o segundo leilão, o primeiro leilão do extrajudicial, ele vai pelo valor avaliado, né? O valor do contrato de financiamento ou
pelo valor venal daquele imóvel, que for maior entre esses dois valores. E qualquer dívida que tiver vai ser quitada nesse leilão. O segundo leilão, ele vai pelo valor das dívidas, então ele já está indo pelo valor da dívida. E aqui a gente considera não só a dívida do financiamento imobiliário, considera também dívida de IPTU que tiver ou condomínio. Então o segundo leilão ele já vai estar cobrindo todas essas dívidas. Claro que você precisa prestar atenção no que diz o edital. Se o edital estiver dizendo que o arrematante tem que assumir, então o arrematante vai assumir, porque o edital é a lei do leilão. A regra que está descrita na lei, conforme eu falei, né, do primeiro e segundo leilão, é uma regra mais geral. O edital ele é uma regra mais específica, então vale aquilo que está mais específico descrito do que a regra geral. Então, por isso que você tem que sempre prestar atenção no que está descrito no edital. Nos leilões extrajudiciais, existe uma situação de haver a terceira praça, que a gente chama, né, o terceiro leilão. Quando o primeiro e o segundo não tem arrematante, o imóvel passa a ser completamente do banco, ele tem o que a gente chama de livre disposição daquele imóvel, e ele pode vender da forma que quiser, ao preço que quiser. Não tem mais obrigação de colocar um preço mínimo. Nessa situação, que muitas vezes a gente chama, pode ser uma venda direta, vai ser conforme está descrito no edital. Dessa vez, não existe uma lei que diz se o banco tem que assumir ou não. Então, na terceira praça, ou outras formas como venda direta, licitação fechada da Caixa, licitação aberta, tem que ser conforme está descrito no edital. Se não tiver descrito no edital, o que é que você pode fazer? Vai ligar para o leiloeiro, questiona o leiloeiro em relação ao que tem que ser feito. Você pode ligar para o leiloeiro, né? Você faz essa conversa mais informal, mas eu sempre recomendo depois que você mande um e-mail, sempre tenha um documento, né? Uma resposta oficial do leiloeiro dizendo de quem que é essa responsabilidade. Porque se ele disser que a responsabilidade não é sua como arrematante, e lá na frente acontecer alguma coisa que alguém está te cobrando, pagamento dessas dívidas, você vai ter argumentos aí para se defender de uma possível ação judicial, enfim. Então, para a gente concluir, né, eu tracei aqui então 6 passos que você pode fazer, né, para analisar dívidas de condomínio e IPTU. Que é o quê? Primeiro, você vai olhar para o edital, né, para você saber a responsabilidade. E se não tiver no edital, você vai pesquisar no processo, você vai pesquisar com o leiloeiro, igual eu falei agora. 2, o que você vai fazer? Você vai olhar para a matrícula, para descobrir todas as penhoras que existem registradas nessa matrícula. E entender qual que é a natureza dessa penhora, qual que é a natureza dessa dívida que está descrita lá. Para você saber a ordem de preferência dos credores. Eu não falei nessa aula aqui, expliquei esse conteúdo, porque é um conteúdo mais técnico, né? Porque essa live aqui, né? Eu falei aula, mas essa live aqui, ela é mais para ter um conhecimento mais abrangente para vocês, né? Vocês terem uma ideia mais geral. Senão eu ia ficar muito tempo aqui conversando aqui com vocês. Olhar o processo, né? Se houver, se for judicial, sempre vai ter. Se for um extrajudicial, existe possibilidade de ter ou não. Você vai olhar o processo e ver se o condomínio foi intimado. Se o condomínio foi intimado e qual foi a manifestação dele, se ele se manifestou ou não. Para ele também poder entrar na lista de crédito, né? Quarto, se você não encontrou a dívida de condomínio até aqui, de forma alguma, o que você pode fazer? Você vai ligar para o síndico, ligar para o zelador, para a administradora. No caso de IPTU, você vai ligar nas prefeituras. Aqui em Brasília, você liga para a secretaria e você tem que identificar o valor dessa dívida. E aí você vai fazer aquele cálculo que eu falei para vocês do cenário pessimista. Se você assumir essa dívida, será que ainda vai valer a pena você continuar nesse leilão? Isso é para a situação de que você vai ter que assumir, né? Você tá descrito no edital que você vai assumir essas dívidas. Se não tiver certeza, se o edital não estiver falando, você vai colocar o pior cenário, mas durante o processo, né, você vai tentar não responder, ter que assumir essas dívidas. Se não responder, bom para você, maior lucro. Se você tiver que ser responsável por essas dívidas, você fez o cálculo que ainda vale a pena você assumir. Muitas vezes a dívida não é tão grande, é pequena, né? E esse foi o passo 5, né? Você analisar o tamanho da dívida. O passo 4 é você pesquisar, né? O passo 5 é você analisar o tamanho da dívida e ver se vale a pena. E o último passo, que é o passo 6, é você, com tudo isso que eu expliquei para vocês aqui, com todos esses passos, você decidir se vai querer participar ou não desse leilão. Então, tudo que eu falei aqui nessa live para vocês é um conhecimento mais amplo, mais geral, né? No meu curso, eu falo muito mais detalhes sobre essas dívidas, que tem muito mais aspectos a ser analisado.
Por exemplo, você tem o artigo 130 do CTN, que é o Código Tributário Nacional, é um artigo muito importante aí sobre as dívidas de IPTU. Você também tem o próprio Código de Processo Civil, tem um artigo lá que fala sobre as dívidas de natureza próprio terreno. A gente pode considerar aqui as dívidas de condomínio, quando que é uma situação que vai ou não recair ao rematante. E situações que são mais polêmicas, né, que não estão claras na lei, mas você tem todo um arcabouço, né, das decisões tanto dos tribunais superiores, dos TJs, enfim, que te dá uma grande arcabouço aí para você ter um argumento, caso você tenha que usar isso aí numa possível ação judicial. E tudo isso eu trabalho lá no meu curso, né? Eu tenho uma aula específica sobre análise das dívidas, tenho aula sobre análise do leilão, do edital, quer dizer, do laudo de avaliação, da matrícula. Então, tudo isso está muito bem explicado lá, inclusive para o leilão judicial e para o leilão extrajudicial, eu separo isso. Então, é um curso bastante completo. Então, eu tenho bastante tempo no curso que eu não posso ter aqui, né, para poder explicar tudo isso aí bem explicado para vocês. Então é isso. Se você ainda não se inscreveu, eu vou entrar com mais detalhes também de todos esses assuntos no treinamento de imóvel lucrativo, que vai ser 31, 1 e 2 aí de junho. Só você se inscrever no link lá na minha bio, botar seu e-mail e entrar nos grupos. As aulas vão ser disponibilizadas exclusivamente nos grupos, entendeu? E por e-mail. Então, se você quiser ter acesso, é preciso que você se inscreva aí e para receber também qualquer aviso. Vão ser aulas online, gratuitas, elas vão ser aulas gravadas, mas elas vão ser disponibilizadas por pouco tempo, não vão ficar por muito tempo. Vocês acessam lá, nesses dias eu vou liberar o acesso, né, e vão ficar aí talvez uma semana ou até menos aí disponível para vocês, tá bom? Então, recado dado, vamos para as perguntas. Se você tiver pergunta, pode escrever aí. Deixa eu ver aqui. Eita. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Não, se o leilão, Kaique, né? Se o leilão for para pagar a dívida do condomínio, o lance for superior à dívida, mas tiver penhora mais antiga de ação trabalhista, como que fica? Bom, é aquela questão que eu falei das preferências, né? É a lista, preferência de credores. Dívida trabalhista, não importa se ela entrou depois ou antes da penhora do leilão aí do condomínio. As dívidas trabalhistas, elas têm sempre a maior preferência, então vai sempre cobrir as dívidas trabalhistas. Se não cobrir as dívidas trabalhistas, não vai sobrar dinheiro nenhum para poder cobrir a dívida de condomínio. Então, existe a possibilidade de você ter que assumir essa dívida. E aí é uma análise que você tem que fazer com o edital, com o próprio processo, né? Se tiver descrito no processo. Deixa eu ver aqui. Boa dica, menor concorrência quando aparecem essas dívidas. Muita gente se assusta, né, com essas dívidas. Então, o ideal, né, o segredo de uma boa arrematação é você encontrar uma arrematação, um leilão, né, que parece ser muito complicado, mas na verdade é simples de você resolver cada uma dessas pendências. O Erickson. Vamos supor que o leilão seja devido à dívida de condomínio e que ainda existe um saldo devedor do fiduciante. Nesse caso, o arrematante também assumiria esse saldo devedor do fiduciante. A gente entra aqui num caso específico quando o imóvel ele não está quitado, né? A pessoa financiou o imóvel, não terminou de pagar o seu financiamento e por algum motivo a justiça penhorou esse imóvel e está levando a leilão para quitar uma dívida de condomínio. É uma situação bastante perigosa aí que você tem que prestar atenção. Porque, na verdade, não é a totalidade do imóvel que está indo a leilão. Por mais que no edital diga que seja, que o juiz diga que seja. Não é a totalidade. Você quando arrematar esse imóvel, por mais que o valor avaliado dele seja de 100% do imóvel, você vai ter que assumir esse saldo devedor dessa alienação fiduciária. Essa é o que mais acontece. Então, tem muitas situações aqui que o próprio juiz não entende direito como que ele deveria fazer. Porque o certo é ele leiloar esse imóvel, fazer um leilão de direito, não um leilão 100% do imóvel. O certo é leilão de direito. E o que seria esse direito? Seria o correspondente ao tanto que a pessoa pagou do financiamento. Então, existe a possibilidade, se você arrematar um imóvel que tem essa alienação fiduciária, tem um saldo devedor a ser pago, de você ter que assumir essas parcelas não quitadas pelo devedor aí. Então, você precisa prestar muita atenção nesse tipo de processo aí. Claro que nem sempre, vai depender do caso em si. Às vezes o juiz já decidiu, deu uma decisão lá, falou o seguinte,
está intimada aí a instituição credora, né, da alienação fiduciária, mas o arrematante não assume responsabilidade pelo saldo devedor. Aí ficou claro, ficou 100%, então se o juiz diz, está dito. É uma situação que é uma boa oportunidade. Mas na maioria dos casos não é, então você tem que prestar atenção. Vamos ver aqui. Imóvel com penhora na matrícula. Posso pedir a subrrogação da dívida? Eu não falei sobre esse termo para vocês, né? Mas o que é uma subrrogação? Existem casos que diz no edital assim: as dívidas de condomínio podem ser subrrogadas no preço de arrematação. Significa que você pode usar o preço da arrematação para pagar essa dívida. Então, essa dívida vai ser custeada por esse valor, né? Pelo lance que você pagou. Então, vamos uma pergunta. Imóvel com penhora na matrícula, posso pedir a subrrogação da dívida. Pedir, você sempre pode pedir, sempre, né? Numa ação judicial, você sempre vai poder solicitar alguma coisa e o juiz vai ver se acata ou não conforme seus argumentos. Normalmente, a lei já diz, né, que IPTU, você pode pedir essa subrrogação, né? Inclusive é aquela questão do artigo 130. Condomínio está dizendo no próprio Código de Processo Civil também está dizendo, tem um artigo lá que diz que essas dívidas podem ser subrogadas no preço de arrematação, mas isso depende muito da decisão do juiz. Então você pode pedir sim essa subrogação depois que você arremata, quando ela não está muito clara no edital. Se no edital ela está dizendo que você tem que assumir, então muito provavelmente você vai ter que assumir, porque o edital é a lei desse leilão. Claro que cada caso é um caso. Estou falando aqui de uma forma geral, principalmente para quem está começando os leilões. Mas assim, existem situações, excepcionalidades, que você pode contornar essa situação, sim. Depende do seu argumento aí. Tá bom? Então é isso. Essas foram todas as dúvidas que eu vi aqui até agora. Se vocês tiverem alguma dúvida ainda, podem mandar aí nos comentários, né, no direct. E nossa próxima live eu vou falar sobre a desocupação, né? A gente trabalhou aqui muito sobre o medo da dívida, né? Na próxima live eu vou falar sobre o medo da desocupação, um grande medo aí que trava muita gente aí nos leilões. E a quinta live, essa vai ser top. Vou falar sobre uma situação específica que eu consegui tomar posse no imóvel depois que eu comprei ele, que eu arrematei, né? Em 7 dias só consegui tomar posse, então vai ser uma live bem, bem legal que eu vou falar sobre esse imóvel aí. Tá bom? Então, eu fico por aqui. Um abraço. Até a próxima.